E eu vou mostrar para vocês também uma comparação entre um cara que tem essas informações, né, esse data sci, versus um cara que não tem. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem o Orange HRM, que inclusive eu uso na minha mentoria, né, justamente por ser um sistema um pouco mais complicadinho de trabalhar, porque ele realmente não tem os seletores, né, os atributos bonitinhos. Por exemplo, eu venho aqui, ó, eu dou um inspect. Eu dei um inspect nesse cara e olha que interessante, a gente vai ver aqui no input, ó, vamos ver tudo que ele tá me retornando. Ele tá me retornando esse data V aqui, que ele é, só para vocês saberem, esse data V, apesar de ser um data, né, não é um data sci, ele não é um data test ID, ele é um data V porque provavelmente ele é algum tipo de classe, né, ou atributo que é colocado aqui dentro no HTML, e ela é randômica, tá? Então essa informação ela muda, não adianta pegar essa informação. E você vê que ele não tem, por exemplo, justamente o que a gente queria, né? A gente queria o quê? A gente queria o nosso data sci, o nosso data test ID, mas aqui não tem. Isso dificulta mais a automação. Se você vê, por exemplo, inclusive, vamos imaginar, a gente quer verificar, por exemplo, se esse banner, né, essa parte aqui de cima, se ela tem alguma informação, né, se tem como buscar ela. Mas se você for ver bem, olha isso daqui, ó, se eu quiser tentar ver essa imagem necessariamente, fica mais difícil, ó, eu tenho que pegar essa classe, vou pegar essa classe aqui que é o Orange HRM Login Branding. Mas, tipo assim, ela vai ser utilizada na automação, né? No final das contas, tá, galera? Só pra vocês entenderem. A automação, ela não vai ser nada muito diferente com ou sem os... Aí, beleza, agora foi. Ela não vai ser muito diferente, tá? De qualquer forma. Quando a gente tem o atributo ou não. Vocês vão ver o que eu vou mostrar aqui. Deixa eu abrir, beleza. Tá, eu tô começando um projeto do zero aqui pra você. Ó, vamos lá. Beleza. Beleza, começou aqui a nossa automação, tá? Eu vou começar algo do zero, né? Vou criar um do zero aqui. Eu vou deixar ele como spec mesmo, eu só quero mostrar como que funciona. Beleza, a automação começou. Vamos entrar aqui na nossa automação, rapidão. Como que a gente funcionaria para poder pegar um elemento, né? Então, para pegar um elemento, a gente faz o sci.get, certo? E aí a gente vai colocar aqui qual o elemento, né? Quais as informações, qual o seletor que a gente tem daquele elemento. Então vamos imaginar que eu quero pegar aqui o botão. Se eu precisar pegar esse botão aqui de like, por exemplo, para poder clicar nele, eu vou dar um inspecionar aqui nele, bonitinho. Aí a gente vê aqui que o nosso botão tem o quê? O data sci like. Então eu venho aqui, ó, eu vou pegar literalmente o nosso amigo aqui, data sci like. Deixa eu só arrumar aqui, data sci like. A gente vem aqui e adiciona ele como atributo. É literalmente isso que você vai precisar fazer para trabalhar com essa ferramenta, né? Para você clicar com esse botão. Deixa eu ver aqui no meu CSS Selector se eu coloquei certinho. Faz tanto tempo que eu não uso desse jeito. É isso aí, perfeito. Então, galera, olha aqui que legal. A gente está clicando dessa forma. Aí se a gente quiser apertar no botão, né? No caso, a gente precisa dizer se é o primeiro ou não, mas não é tão relevante isso. A gente vai vir aqui e colocar um clique. Agora, por exemplo, vamos imaginar que a gente está falando de um lugar que não tenha classes bem feitas, né? Classes bem preparadas. Como, por exemplo, se a gente vir aqui, ó, a gente não vai ter, por exemplo, muitas informações sobre esse botão Forgot Your Password, tá? Eu tô querendo pegar, ou melhor, eu vou até pegar aqui mesmo, do Create New Hero. Se a gente for no Create New Hero, olha isso daqui, galera. Para eu fazer com que esse botão seja único somente utilizando os atributos, as classes, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, eu não tenho nenhuma informação realmente que vai deixar ele como o único botão. Ó, se eu clicar como botão, eu tenho 30 botões na minha tela. Se eu deixar ele, por exemplo, ele é fonte médio, talvez. Não, ó, tem ainda 30 botões com fonte médio. Ele é alinhado no center, também tem 30. Eu não consigo clicar nele, galera. Aqui, ó, text white, por text white eu consegui. Só que olha que doido, se eu fizer isso por text white, né, ó, consegui chegar em uma única resposta, né, se eu tirar o text white eu ainda preciso ter 30. Coloquei o text white, eu tenho só uma única resposta que é aqui em cima. Agora eu vou copiar esse cara e olha o tamanho dele, para eu clicar naquele botão especificamente. Observe. Olha isso. Tudo bem. Você fala assim, Manny, mas nem mudou tanto o texto assim. Mas, cara, não faz sentido. O que eu tô clicando aqui? Um button text white? O que é o button text white? Então, galera, você sabe que é um botão e você sabe que ele tem um texto branco. Mas você não faz ideia de que tipo de botão é. E é por isso que isso é ruim. E vocês entendem agora? Por exemplo, imagina se o botão não for mais text white. Ele começou o texto dele, ao invés de ser branco aqui em cima, imagina se o botão tiver o texto cinza. Nem mudou muito, mas eles falaram, vamos mudar o botão para cinza. Aí aqui não vai ser mais text white, você não vai conseguir encontrar mais esse botão quando você rodar a automação. Você entende? Então,
É assim que. É por isso que é tão poderosos os seletores. É por isso que eles fazem tanta diferença na automação. Sabe? E no seu dia a dia. E é por isso que, inclusive, isso é uma coisa. Eu tô trazendo esse tema hoje aqui, porque foi uma coisa que eu me deparei na minha empresa. Onde eu trabalho com muitos desenvolvedores seniors. E mesmo assim a gente teve problemas em relação a isso, né? Teve problemas assim, não vou falar sérios, mas realmente não tinha nenhum tipo de seletor, né? Nenhum atributo feito para a automação. Às vezes não tinha nem ID. Sabe, tudo bem, a ID não é necessariamente a coisa mais incrível de ficar se colocando, né? Tipo, não é algo tão que vai melhorar tanto, porém ainda assim faz parte de boas práticas, né? Quando você tiver numa empresa, às vezes uma empresa nova, ou às vezes é um projeto e você acabou de aprender isso, tá? Descobriu que isso é importante. Aí você vai lá no seu projeto que você tá trabalhando agora, você abre ele e vê que não tem nenhum seletor específico, né? E ele não precisa se chamar DataSci, tá? Ali ele se chama DataSci porque a gente usa o Cypress, né? E é literalmente um projeto do Cypress. Mas ele poderia, e na minha opinião, vale muito mais a pena ele chamar Data Test ID. Tá? Vale muito mais a pena, porque ele é um ID de teste. Ele fica mais claro do que ele é. O DataSci não fica tão claro, na minha opinião. E se um dia vocês mudarem de ferramenta de automação, tipo, não faz sentido ser Sci mais, né? Que não é Cypress, já que seja Playwright. Aí você não vai ter... Não faz sentido, basicamente, tá? E aí, galera, quando você depara o seu projeto dessa forma, você entrou nessa empresa, deparou o projeto dessa forma, o que você vai fazer? Você vai criar uma iniciativa. Exatamente, você vai literalmente documentar isso. Você vai chegar, criar uma iniciativa dentro da sua empresa e falar assim, olha, eu vi que o nosso front-end das páginas XYZ, não sei, das páginas que você estiver tomando conta, elas não têm um atributo específico DataSci, por exemplo, ou Data Test ID, que é o que eu recomendo. O que a gente vai fazer agora? Precisamos fazer a implementação desses atributos para garantir a melhor qualidade possível e maior confiabilidade possível dentro dos testes de automação, tá certo? Então, por exemplo, a gente está falando aí sobre testes automatizados, você está criando aquilo para garantir a confiabilidade naqueles testes. Isso é muito importante, tá? E a empresa tem que levar isso a sério. Não tô falando que toda empresa vai levar isso 100% a sério, sinceramente, né? Nem todo lugar é perfeito. Mas entenda que as empresas, elas precisam melhorar. Então acho que vale a pena você às vezes insistir, ou pelo menos criar essa iniciativa, criar essa documentação para ver que você tá de olho nisso, né? E galera, aí você fala assim, tá, Manny, criei a iniciativa. E agora, o que eu faço? Sinceramente, eu não acho que você tem que fazer nada. Mentira. Eu acho assim. Se você viu que a iniciativa ela não vai cair, talvez você não consiga trazer isso para o desenvolvimento do seu projeto, pelo menos para melhorias, né? Às vezes débito técnico. O que eu diria para você fazer? Eu diria para você tentar fazer você mesmo a adição desses caras, né? Não é tão difícil, tá? Óbvio. Eu não tô falando para você aí, Juninho, ou a pessoa que tá migrando de área fazer isso, tá bom? Eu sei que é um pulo muito grande às vezes, até porque você precisa ter pelo menos noção de qual ferramenta eles estão utilizando para front-end, para você entender como ela funciona. Às vezes estão usando React, né, Vue.js, você tem que entender como o React funciona para saber onde mexer. Mas se você tiver essa capacidade ou essa vontade de aprender, eu diria que vale muito a pena. Por quê, galera? Porque como esses seletores eles aumentam a confiabilidade, até mesmo a facilidade de se desenvolver uma automação de testes front-end, vale muito a pena para você como QA, não necessariamente só pela qualidade do código e da empresa e ter um projeto uma automação mais reliable, né, confiável. A gente também quer fazer com que o nosso trabalho seja mais simples, né? E eu vou te falar, é muito mais simples para você quando você é um QA e você quer adicionar os atributos dentro dessas páginas. Eu já fiz isso. Por quê, Manny? Porque eu queria ter esses atributos bem planejadinhos, eu queria ter eles bem colocados em cada uma das páginas para garantir que a minha automação vai ser fácil de automatizar. Vai ser simples, não vou ficar tendo problema com classe, não vai ficar quebrando a automação. Porque, galera, criar uma automação reliable, né, confiável, é muito parte do QA. O QA que faz isso. E mesmo que sejam os desenvolvedores que desenvolvam, às vezes, uma automação de teste, mesmo que seja end-to-end, você, como QA, tem que acompanhar isso.